Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi subhanahu wa ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين. سبحان الله. Por certo, todo louvor pertence a Deus. Por certo, todo tipo de louvor só pertence a Deus, glorificado e exaltado sejas. Por certo, aquele a quem Deus orienta jamais será desorientado. E por certo, aquele a quem Deus não mostra a orientação jamais conseguirá achar esta tal orientação de Deus, glorificado e exaltado sejas. Eu presto testemunho de que não há nada que mereça adoração a não ser Deus, sozinho, sem sócio, sem parceiros. Dele é o que é nos céus, o que é na terra. Ele dá a vida, Ele dá a morte, Ele sobre todas as coisas é onipotente, e Ele sobre todas as coisas é onisciente. Na mão dele está o bem, e Ele faz o que deseja, e Ele é aquele que decreta, e Ele é aquele que decretou. Subhanallah. E presto testemunho de que Muhammad é o seu servo e o seu mensageiro. Que a paz de Deus esteja sobre ele, sobre seus companheiros e sobre seus seguidores. Por certo, o melhor dos ditos é o dito do livro de Deus, glorificado e exaltado sejas. فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الحديث كلام الله تبارك وتعالى وتقدس وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ به سبحانه وتعالى من ذلك. Por certo, o melhor dos ditos é o dito do livro de Deus, é a palavra de Deus, glorificado e exaltado sejas e santificado sejas, é o livro dele, é a palavra dele. Subhanallah. E por certo, o mal dos assuntos são os assuntos inventados. E por certo, toda inovação é um desvio, uma inovação na religião é um desvio, e por certo, todo desvio conduz ao fogo. Subhanallah. Nós vamos falar hoje sobre por que entramos no Islã. Qual o significado de quando falamos La ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Qual é o significado disso? وسنتحدث إن شاء الله تبارك وتعالى ما هو المعنى إلى الشهادة. إذا ننطقها نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فما هو المعنى بعد هذه الشهادة العظيمة التي نبدأ بكلامنا ثم بعد بأفعالنا ثم بقبول من الله تعالى برحمته تعالى. Então, qual é o significado de quando testemunhamos que não há nada que mereça adoração a não ser Deus e que Muhammad é o mensageiro de Deus, assim como todos os profetas mensageiros? O que vem depois? O que vem depois, seja das nossas palavras, começamos falando uma palavra, em seguida fazemos as ações que levam a isto, em seguida, se Deus quiser, teremos a aceitação destas ações que foram confirmadas pela palavra. Pela simples palavra que você disse, você testemunhou. Você entrou no Islã, você pisou na terra do Islã, você entrou no Islã. Islã significa submissão a Deus, você entrou e está se submetendo. Subhanallah.
você submeteu a Deus glorificado, exaltado sejas. Deus glorificado sejas fala: Ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fis-silmi kaffa. Um versículo pesado, um versículo forte, um versículo bem claro. Deus glorificado seja fala: ó vós que credes, ou seja, ó vocês que creem em Deus, nos seus anjos, nos seus mensageiros, no dia do decreto, no dia do juízo final, ó vocês que creem em Deus a verdadeira crença. Ya ayyuhalladhina amanu alladhina yu'minuna billahi haqqa imanan bihi. Haqqa iman. Aqueles que creem em Deus verdadeiramente, entrem na paz todos. Entrem na paz totalmente. Udkhulu fi silm bima'na al-islam, al-islam, subhanallah, kaffa, كل بكلك سبحانه بأنت كامل ليس النقص وليس بجزءك لا سبحانه بكافة كما قال تبارك وتعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان e não siga os passos de Shaitan إنه لكم عدو مبين إنه لكم ليس لي الله تبارك وتعالى قال إنه لكم عدو مبين ليس عدو لله تعالى لأن الله تبارك وتعالى هو الخالق هو المدبر هو الرازق. Então Deus glorificado seja fala: e não sigam os passos de Shaitan. Por certo, ele é para vocês inimigo bem claro. Não é inimigo de Deus, não é para Deus. Deus não tomou-o como inimigo, porém Deus disse: ele é para vocês inimigo. Ou seja, não sigam os passos de Shaitan. Nós falamos, o melhor dos ditos é o dito do livro de Deus, e o mal dos assuntos são os assuntos inventados. Todas estas inovações, fala por Deus, todas essas inovações não vêm senão de Shaitan. Não é senão dentre os passos que Shaitan chama as pessoas. Ele está chamando as pessoas. Está chamando as pessoas para se desviar. Está chamando as pessoas para conspirarem contra a revelação de Deus. Está chamando as pessoas, subhanallah, e Deus glorificado seja, está nos testando. Tem um versículo no Corão que chama o versículo do teste. Tujadu ayat al-Qur'an al-Karim allati tusamma ayatul imtihan. O versículo do teste. Deus glorificado seja fala: Qul ma'ana ya Muhammad, ya Rasulallah, ya Nabi Allah, ya Khalil Allah, Qul lin-nas madha hum yaqulun. Então Deus glorificado seja fala: dize, ou seja, ó Muhammad, ó mensageiro de Deus, ó profeta de Deus, fale para as pessoas. E o que será que foi ordenado a falar? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Subhanallah. Se vocês amam a Deus, esse si aqui, subhanallah, in kuntum bima'na imtihan laka, imtihan alayk. In kunta tuhibbu hadha fattabi'u dhalik. Subhanallah. Se você ama a Deus, então siga. Se vocês amam a Deus, não é se vocês gostam, se vocês preferem, se vocês estão seguindo, ou seja, só no seguir, falar, não, se vocês amam a Deus, o verdadeiro amor, qual é a consequência disso? O que você tem que fazer? Sigam, ou seja, o profeta, a paz esteja com ele. Deus irá vos amar também. Irá vos perdoar os vossos pecados. Então vemos que quando esse versículo do teste, será que vamos fazer um exame de autoescola, vamos fazer um exame da luta, vamos fazer um exame na escola, vamos lá, estamos sendo testados, depois vai ter a resposta. Então Deus está nos testando. É como se você estivesse aqui, o papel, a folha do exame já está escrito. Se você ama a Deus, qual é a resposta que você tem que fazer? Quais são as ações que você tem que fazer? Seguir o profeta. Seguir tudo aquilo que foi revelado através dele, pois ele é o último dos profetas, o mensageiro de Deus. E Deus fala sobre ele. E por certo você é de uma excelente moral, um excelente caráter. E você não fala por capricho. Um versículo que sempre repetimos: não é senão revelação revelada. Então Deus glorificado seja fala: se vocês amam a Deus, sigam-me, Deus irá vos amar, irá vos perdoar os vossos pecados. Quem de nós não deseja que Deus perdoe nossos pecados? Sejam os pecados aparentes e os pecados latentes, os pecados ocultos. Quem de nós não prefere isso? Quem de nós não deseja isso? Todos nós precisamos. Todos nós precisamos daquele que não precisa de ninguém. Todos nós dependemos daquele que não depende de ninguém. Todos nós dependemos do sustento daquele que não é sustentado por ninguém, que é Deus glorificado seja. Todos nós desejamos, todos nós precisamos. Todas as criaturas que Deus criou, não é senão para adorá-lo.
seja Shaitan, seja gênio, seja humano, seja anjo, seja qualquer criatura que está na terra e sobre a terra, não é senão, e não irá voltar senão como servo por misericordioso no dia do juízo final. Então saibamos que é uma coisa importante, nós queremos o perdão de Deus, porém tem condições. E esse versículo fala uma das condições do teste. Se vocês amam a Deus, então sigam-me. Deus irá vos amar também. Não é um ser humano, não é um ser humano que irá vos amar. Fala, é Deus que deve ser. E quando Deus ama um servo, Deus chama o povo do céu. Deus fala para o povo do céu que são os anjos: ó fulano, eu amo fulano, então amado. Ó anjo Gabriel, fale para o povo do céu inteiro que eu amo, então que todo mundo ame ele. وما هو الإشارة بحب الله على عبد كما ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا أحب الله عبده هو ينادي منادي في السماء يقول يا جبريل فإني أحب فلان فيقول لأهل السماء بمعنى الحديث فيقول لأهل السماء فيحبونه سبحان الله بحب الله تبارك وتعالى بسبب حب الله تبارك وتعالى وليس حب من الناس له لكن من خالق الناس من الذي خلق الناس كافة خلق العالمين خلق الأرض خلق السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. É Deus, ou seja, aquele que criou o ser humano, que criou os universos inteiros e tudo aquilo que está sobre a terra, tudo aquilo que está nos céus e na terra, e o que há entre ambos e o que há sobre ambos. Deus é o criador disso, glorificado, exaltado seja isso. E qual foi o motivo da revelação desse versículo? Pois os companheiros do profeta, algumas pessoas estavam falando com as suas bocas: eu amo Deus. Então Deus revelou um versículo pesado: se vocês amam a Deus, então sigam o profeta. وما هو سبب نزول من هذه الآية الكريمة كما ورد في الأحاديث أن الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم قالوا بألسنتهم فقط أنا أحب الله تعالى فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية العظيمة بالامتحان عليهم إن كنت تحب الله فاتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Então vemos sobre esse versículo, e tem um outro versículo que Deus está falando. Deus fala sobre 8 coisas, sobre 8 amores, sobre 8 desejos, sobre 8 coisas que o ser humano gosta nessa terra, que o ser humano está nessa terra. Deus por esta trilha fala: قل يا محمد يا رسول الله قل للناس إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم. Diga, se os vossos pais e os vossos filhos e os vossos irmãos e as vossas esposas e as vossas famílias, e o dinheiro que vocês temem, o dinheiro que vocês estão guardando, e o comércio que vocês temem pelo deslize, que vocês temem que esse comércio, que essa herança, que essa riqueza irá se perder. Deus está falando: se isso tudo falar se isso tudo é mais amado para vocês do que Deus e seu mensageiro, e o esforço no caminho de Deus, se isso tudo é mais amado para vocês, não é amado, é mais amado para vocês do que Deus e seu mensageiro, então fiquem esperando até que Deus chegue com a sua ordem, até que Deus chegue com a sua sentença, até que Deus julgue o ser humano, ou seja, no dia do juízo final glorificado seja, promessa de Deus glorificado seja. Então, se isso tudo é mais amado para vós do que Deus e seu mensageiro, do que Deus e você seguir o mensageiro, então fique esperando, mesmo que a sua idade atinja 100 anos, 1000 anos, 1 milhão de anos. Fique esperando até que Deus chegue com a ordem dele para vocês. Vamos lá. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: experimentou o sabor da fé. Não disse irá experimentar o sabor da fé. Lá. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. Então, vamos lá. O profeta disse nesse hadith: experimentou no passado, não vai experimentar ainda, aquele que ficou satisfeito de Deus como seu Senhor. Criador, ou seja, Senhor significa Criador, sustentador, planejador. Deus,
Você ficou satisfeito de Deus como sendo o seu Senhor e do Islã, da submissão a Ele como sendo a sua religião, o seu modo de vida, e do Muhammad, a paz seja com Ele, mensageiro de Deus, como sendo o último dos profetas e mensageiros. Vamos lá. Deus, nesse versículo do Hadith, fala: quem fica satisfeito com isso, experimentou a fé. Vamos lá. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. Três coisas que, se você estiver, três coisas que, se a pessoa estiver isso nela, experimentou a doçura da fé. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Que Deus e seu mensageiro seja mais amado para ele do que tudo que fora isso, tudo que seja fora isso. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. E que a pessoa ame uma outra pessoa, não ama exceto por Deus. وسبحان الله أن يحب هذا الدين بمعنى الحديث أن يحب هذا الدين وإسلامه هذا سبحان الله من أن يعود في أن يحب هذا الإسلام من أن يعود في الكفر سبحان كما يكره النار بمعنى الحديث. Ou também a pessoa amar ficar na religião e ter um medo terrível de sair dessa religião como se ela fosse jogada no fogo. Ou seja, a pessoa ama tanto as leis de Deus que ela prefere ser jogada no fogo do que sair. Então vemos que dentro desses sinais, dentro destas coisas, a pessoa experimentou a fé. A pessoa provou a fé. E disseram os sábios, as pessoas do passado, eles falaram: ai daquela pessoa que não experimentou, ai daquela pessoa que não entrou no paraíso antes de entrar. وقال بعض السلف ويل الذين ما دخلوا في الجنة الأرض قبل الجنة الآخرة. Ou daquelas pessoas que não entraram no paraíso desta vida antes de entrar no paraíso da outra vida. Ou seja, quando a pessoa fica satisfeito da ordem de Deus, quando a pessoa fica satisfeito não só por palavra, então quando a pessoa está satisfeita, no estado de satisfação por Deus, seu mensageiro, todas as ordens, é como se a pessoa entrasse no paraíso. Nesta vida, o profeta disse: a-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. A vida terrena é a prisão do crente e é o paraíso para o descrente. Então aquela pessoa que fica satisfeita com as leis de Deus, com as ordens de Deus, com tudo aquilo que Deus ordenou, é como se a pessoa entrasse no paraíso, pois não irá se preocupar com o que os outros falam, ou irão falar, ou deixam de falar, ou já falaram. Não irá se preocupar. Irá se preocupar apenas com o que Deus, glorificado seja, licitou. Irá se preocupar apenas com aquilo que Deus, glorificado seja, ordenou. وَلِمَنْ كَرِهَ ذَلِكَ. قُلْنَا تَحَدَّثْنَا أَنَّ الرِّضَاءَ لله تبارك وتعالى لأوامر الله تبارك وتعالى من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله كما هو دخل في الجنة الأرض من الأرض قبل الجنة الأخيرة سبحان الله ولمن كمل هذا E para aquela pessoa, nós falamos as pessoas que ficaram satisfeitos com Deus, sendo seu Senhor, o Islã, sua religião, e o profeta com ele como sendo profeta, quem ficou satisfeito é como se entrasse no paraíso antes de entrar no paraíso. E agora para aquelas pessoas que odiaram isso, renegaram isso, e nos amparamos em Deus, glorificado seja, de estarmos contando dentro dessas pessoas e junto com essas pessoas e de sermos incluídos com elas. Deus, glorificado seja, fala: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وتعالى. Um versículo forte, um versículo pesado. Deus, glorificado seja, fala isso porque eles odiaram aquilo que Deus fez descer, então as ações deles viraram pó. وَكَمَا فِي حَدِيث ثَوْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. E como no hadith de Salman, que ele disse, subhanallah, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الناس يوم القيامة بحسنات كالجبال البيضاء فيجعلها الله هذه الأعمال فيجعلها الله هباء منثورا. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nesse hadith, o profeta disse, relatado por Salman, chegará pessoas no dia do juízo final com recompensas, boas ações do tamanho de uma montanha branca, montanha gigantesca. Então Deus irá fazer estas ações como se fosse pó. Não irá valer de nada para essas pessoas. Isso porque eles odiaram aquilo que Deus fez descer. Várias ordens. Deus, glorificado seja, licitou para a gente tudo que é benéfico e lícito. Deus licitou para a gente. Fácil, misericordioso, misericordiador, tem misericórdia e deu misericórdia para a gente. E Deus, glorificado seja, proibiu para a gente tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é ilícito, seja
a corrupção, seja, subhanallah, o adultério, subhanallah, seja o roubo, subhanallah, seja você ofender o seu irmão, você ofender as pessoas, tendo direito ou não, pois isso não se entra no direito. Então, isso, subhanallah, Deus proibiu para a gente. E uma das outras coisas, no exemplo, Deus licitou que o homem muçulmano possa se casar com uma, duas, ou três, ou quatro. Ouvimos e obedecemos. Pois Deus fala no Corão: ó vós que credes, quando foi decretada uma ordem de Deus do seu mensageiro, vocês não têm a escolha para falar, eu escolhi isso. Ouvimos e obedecemos, pois é uma ordem de Deus, seja, para que não caiamos daquelas pessoas nesse versículo. Isso porque eles odiaram aquilo que Deus fez descer, então as ações deles ficaram nulas. Então peçam perdão ao vosso Senhor, peçam perdão ao vosso Criador, por ser também o perdoador. Faça essa pergunta para quando não quero falar. إن الحمد لله فنحمده سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا فنحمده سبحانه وتعالى ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله آخر الأنبياء والرسل من الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم. Por certo, o louvor pertence a Deus, glorificado sejas. Por certo, nós o louvamos, o adoramos e ouvimos e obedecemos. وَإِنَّا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. Ouvimos e obedecemos, ó Senhor nosso, e para ti será o retorno. Ouvimos e obedecemos, ó Senhor nosso, e para ti será o retorno. Ouvimos e obedecemos, ó Senhor nosso, ó nosso Criador, ó nosso sustentador, ó nosso Deus, ó nossa divindade, ó aquilo que nós adoramos, ouvimos e obedecemos, e para ti será o retorno. Então refletimos nesse versículo. E um outro hadith, أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أصحابه إليه سبحان الله. حديث ثومان عن سلمان الفارسي. قال النبي. Hadith relatado por Salman al-Farsi, que teve 3 pessoas, um deles disse, um hadith que sabemos, conhecemos, um dito que sabemos, chegou 3 pessoas para o mensageiro de Deus e disse: eu vou apenas orar. Eu vou só fazer oração. E o outro disse, a segunda pessoa: eu vou jejuar sempre, não vou parar de jejuar. E o outro disse: eu não irei casar com as mulheres. Não irei casar com as mulheres. Então foi chegado um dito para o profeta sallallahu alaihi wasallam, e o profeta disse: eu oro e volto a dormir. Faço a oração da madrugada e volto a dormir também. Eu faço jejum e quebro o jejum. Deu horário de quebrar o jejum, quebro o jejum e eu caso com as mulheres. Esta é minha sunna que não serviram entre os nossos. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بمعنى الحديث ليس الحديث بلغة النبي صلى الله عليه وسلم لكن بمعنى إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحان الله. جاء أحدهم فقال أنا سأصلي يوم كامل والآخر قال أنا سأصوم ولا أفطر. سبحان الله. والآخر قال أنا لا أتزوج بالنساء. فجاء هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إلى معنى كلامه صلى الله عليه وسلم قال أنا أصلي ثم أنام وأنا أصوم ثم أفطر وأنا أتزوج بالنساء فمن لم يتبع سنتي فليس منا. سبحان الله. Dito do profeta sallallahu alaihi wasallam, que não seguir a minha sunna não é dos nossos. Subhanallah. E falando sobre a adoração, só para acabar, para terminar, a adoração é o que? É tudo aquilo que Deus fica satisfeito e ama, seja dos ditos e das ações, seja interna ou externa. Esta é a adoração. E sempre nos versículos do Corão, essa segunda parte que vamos falar, a adoração está sempre ligada com o temor e a esperança. Não é medo, é o temor e a esperança, o respeito a Deus e a esperança, para que não sejamos dentre aquelas pessoas, ou seja, tem aquelas pessoas que chamam sufis, vamos lá. Eles falam que eles ligaram-se apenas ao amor, apenas que não temem o castigo de Deus, não temem que Deus possa castigá-los, então eles fazem apenas as ações. Deus é maravilhoso, Deus é isso e aquilo. Sim, Deus é isso, mashallah, grandioso, exaltado seja. Porém temos que saber que também Deus glorificado seja, se Ele castigar, não há nada que irá nos tirar do castigo dele. Então que não sejamos como o sufi, que apenas pensam nas coisas boazinhas, e essas coisas fazem com que eles façam o quê? Os pecados sem temer os pecados.
vamos fazer uns pecados. Não, Deus vai perdoar. Deus vai perdoar. Então você está, às vezes, obedecendo a Shaitan, o Shaitan fala para você, faça o que você quiser, Deus é o perdoador. Sim, então você está obedecendo o Shaitan. سبحان الله العبادات في نوعين نوع الأول الخوف والرجاء العبادة بين الخوف والرجاء بمعنى أن لا نكون كالصوفيين الذين يقولون أن الله تعالى هو المحب. نعم هو المحب سبحان الله، ولكن هم يقولون أن الحب هو أصل الأشياء ويفعلون المحرمات ولا يخافون الله تبارك وتعالى، لذلك لا يتوقفون بين وفي أمام المحرمات لأنهم يقولون أن الله سيغفر لنا ولا يخافون عقاب من الله تبارك وتعالى. Então essa é a primeira parte. Aquelas pessoas apenas pensam no bem, no amor assim e não deixam de fazer as ações ruins. وشيء ثاني ولا نكون كالخوارج الذين يأخذون بالقوة يأخذون بالخوف وإلا تفعل هذا فأنت إلى جحيم فإلا تفعل هذا أنت إلى جحيم. هؤلاء يقولون بالخوف ولا بالحب. E aquelas outras pessoas que são Khawarij, aquelas pessoas que são extremistas, eles usam o medo como porquê? Se você não fazer isso, você vai para o inferno. Se você não fazer isso, você vai para lá. Então, o melhor é a gente conciliarmos entre os dois. Temer a Deus e ficar satisfeito com Deus. E amar a Deus, glorificado seja. Pois sempre Deus, glorificado seja, quando no Corão ele menciona os companheiros do paraíso, ele menciona em seguida os companheiros do inferno. Quando Deus menciona uma coisa boa, Deus menciona em seguida um castigo. Isso para quê? Para que o servo permaneça sempre entre a temência e a esperança por Deus glorificado e exaltado seja. Subhanallah. No final vamos lembrar uma súplica do profeta Davi, كما قال صلى الله عليه وسلم من دعاء داود عليه الصلاة والسلام, das súplicas do profeta Davi, que ele disse: Allahumma inni as'aluka hubbuk. Ó meu Deus, eu peço para você o seu amor. Wa hubbu man yuhibbu. E o amor daquelas pessoas que te amam. Wa al-amalu alladhi yuballighuni hubbuk. E a ação que me leve a alcançar o seu amor. Allahumma ja'al hubbuka ahabbu ilayya min nafsi. Ó meu Deus, faça o seu amor que seja mais amado para mim do que eu mesmo. Wa ahli wa min ahli. E que seja mais amado, ou seja, o seu amor, tudo aquilo que você me ordenou, seja mais amado do que eu mesmo, e seja mais amado do que a minha família, e seja mais amado do que a água, do que as coisas famosas. Então pedimos a Deus que seja que nos faça dentre aqueles que amam a Ele e amam as leis dEle, e não sejam dentre aqueles que renegam, nem que sejam aqueles que odeiam tudo aquilo que Deus enviou e tudo aquilo que Deus revelou, pois pedimos a Deus que não faça que nossas ações sejam como pó, mesmo que sejam gigantescas. então نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتحبين فيه. اللهم اجعلنا من المتحبين، اللهم اجعلنا من المتطهرين، اللهم اجعلنا من الصديقين، اللهم اجعلنا من الشهداء وبين الشهداء ومع الشهداء يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المقبولين بأمرك الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعلنا على هذا مظلوما ولا تجعل بيننا ولا فينا ولا معنا ولا في أهلنا شقيا ولا محروما. اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى اللهم على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. في الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح اللهم الصلاة والسلام والسلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Lembrando a oração da primeira ação que seremos questionados sobre ela. فإن الصلاة هو أول شيء الذي حسبنا الله تبارك وتعالى. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.